Pessoal, vamos lá então, vamos passar para a gente terminar rapidinho. Vamos orar então. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Meu Deus, mais uma vez nós somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez nos ajude a entender e a praticar a Tua palavra, Pai. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos. Aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em paz e segurança. Aqueles que estão nos assistindo online, que também o Senhor abra a mente deles, Pai, para que eles venham entender. E que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Seja conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então hoje, eu até coloquei mais cedo lá que a gente ia estudar Êxodo, né? Mas eu acho que eu fiz confusão. Na última aula foi Êxodo, não foi? Romano? Não, a gente já entrou em Corinto. É. Uai, não. Eu acho que foi Êxodo, hein? É, dia 12/10 na chamada aqui tá, que foi Êxodo. Aí dia 17 foi o jejum, 19 oração. É. Isso. Então, aí hoje a gente vai falar sobre Corinto, então, e na quarta-feira a gente fala sobre Êxodo. E na quarta-feira a gente vai falar sobre o tabernáculo. Nós não vamos chegar assim, aprofundar aquele negócio Godivaldo, assim, no tabernáculo. Porque senão fica, a gente vai agarrar muito tempo. Em Êxodo a gente já teve 7 aulas, eu acho. E nós estamos lá no capítulo 23 ainda de Êxodo, entendeu? Então, assim, é muita coisa que tem lá. Mas na próxima aula dá pra gente passar o tabernáculo todo. Pedrão, você dá aquela conferida lá, por favor? Obrigado. Aí a gente vai passar o tabernáculo na próxima aula. E eu acredito que dá pra gente passar tudo na próxima aula e ainda dar sequência, partir dali para frente. É porque depois vai vir aquele momento lá que Deus dá a lei para Moisés, ele está lá no monte, aquele negócio todo, ele vai falar as instruções do tabernáculo, e tem muita coisa muito valiosa ali, sabe? Então, assim, aí garra, gente. Porque você vai vendo assim, o que eu posso ir pulando, aí você olha, não dá para pular nada, entendeu? Aí é ruim. Mas, então, hoje nós vamos focar em 1 Coríntios, continuar. Nós falamos na primeira aula sobre a introdução, capítulo 1 e capítulo 2 de Corinto. Então, hoje nós vamos dar sequência a partir do capítulo 3. Só por curiosidade, né, se vocês quiserem aprofundar mesmo dentro desse Coríntios, aí vocês vão lá naquele link lá que eu mandei lá dos estudos, porque lá tem capítulo por capítulo. Aí é 1h15, mais ou menos, cada capítulo. Aí dá para... Hã? Eu mandei no grupo lá aqueles vídeos lá, né? Aliás, eu mandei o vídeo da aula, né, de Coríntios, só que como picou a aula, eu deixei na descrição do vídeo um link para ir para um estudo de Coríntios lá, que está no YouTube. Que nós fizemos aqui também na Ramp. Então vamos lá. Relembrando aqui quem era Coríntios, né? Porque a gente já passou aí 2 semanas, né? Tivemos semana passada falando sobre jejum e oração. E aí essa semana, como que vai ser? Nós vamos falar de Corinto hoje. Quarta-feira vamos falar de Êxodo. Aí semana que vem, na segunda-feira, vamos falar de Corinto. Quarta-feira, Êxodo. Aí na outra semana, quando a gente for falar de Corinto, aí vai ser um estudo aberto para a igreja de novo. Por quê? Nós vamos estar em Corinto capítulo 12, que nós vamos falar dos dons, os dons espirituais. Aí no dia dos dons, nós vamos abrir para a igreja toda, só no dia dos dons. Que aí a gente vai falar dos dons tudo, entendeu? Palavra de sabedoria, discernimento de espírito, a pastora. E esse aí é para nossas igrejas, que a gente crê que Deus usa a igreja dessa forma, é muito bom a gente entender isso. Então, somente talvez na segunda só que vai ser aberto para a gente falar dos dons e vamos abrir para a igreja toda. Mas é daqui na terceira semana, contando com essa agora. Então vamos lá. Corinto, lembrando, Corinto era uma cidade portuária, né, uma cidade muito, muito rica, e vinham pessoas... Deixa eu tirar meu chiclete aqui, porque...
senão eu vou ficar parando, dar uma mascada, paro, dá uma mascada. É igual a lhama, né? Fica só mascando. Então, Corinto era uma cidade portuária, ela tinha um porto de Cencreia, que era um porto muito, muito grande, muito bruto, e esse porto recebiam pessoas de... O seu primeiro e o segundo nome aí, qual que é mesmo? O segundo. Segundo nome, Eduardo? E o primeiro? José Eduardo. Só para eu anotar seu nome aqui, José Eduardo. Você vai entrar na chamada hoje. Depois que entra... A mãe é o seguinte, depois que entra na chamada, não sai nunca mais não, você sabe, né? Você prefere que chama de José ou de Eduardo? Ou qualquer... José, ó, brincadeira. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estudamos capítulo 1 e capítulo 2 já. Vou relembrar aqui que era a cidade de Corinto, para a gente dar sequência a partir do capítulo 3. Corinto era uma cidade portuária, tinha um porto muito grande chamado Porto de Cencreia. E esse porto, a cidade de Corinto era uma das maiores cidades daquela época. É uma cidade muito grande. Esse porto era um dos maiores da época, também recebia pessoas do mundo inteiro, esse porto. Então, o que acontecia era que Paulo ele era muito estrategista, a ideia, eu estou falando, repetindo aqui, é só para vocês gravar mesmo pela repetição, né? Para a gente dar sequência. O porto recebia pessoas do mundo inteiro, e era diariamente, porque a cidade de Corinto era uma cidade também que tinha um culto a uma deusa, e ali, segundo os historiadores, né, não está na Bíblia isso, falavam-se que ali serviam cerca de 10 mil mulheres, servia a essa deusa ali naquele lugar ali de culto, e a forma de prestar o culto dessas mulheres era através de desejos sexuais. Então, chegavam muitos navios diariamente na cidade de Corinto, e essas mulheres serviam esses homens. E por isso também era um lugar bem movimentado, porque a cidade era muito rica e tinha muitas mulheres para os homens. Então, naquela época, Paulo ele olha essa situação de Corinto e ele vê ali uma possibilidade de plantar uma igreja. E como o mundo estava em Corinto, qual que foi a ideia de Paulo? Eu gosto de dar o exemplo aqui dos Estados Unidos, porque para mim é o exemplo que mais se adequa nessa situação. Que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, vocês que estão aqui, provavelmente vocês já trabalharam com gente de outros países. Trabalharam com hispano, brasileiro, americano, talvez pessoal asiático. Você já trabalhou com várias pessoas, várias culturas diferentes. Então, Corinto era tipo a América. Quando você vem para aqui, você trabalha com um brasileiro, um português, um porto-riquenho, um americano, um japonês. E se você pregar o evangelho para essa galera, quando essa galera voltar para o país dele, eles vão levar esse evangelho que você pregou para eles. Então, Corinto era essa situação de Corinto. Paulo falou assim, o mundo está em Corinto. Então, se eu pregar o evangelho em Corinto, essa galera volta para suas casas, levando esse evangelho que eles aprenderam aqui. Então, Paulo vê ali uma cidade muito propícia a receber uma igreja e implantar ali a cultura do reino, vamos assim dizer. Então, Paulo, ele fica 1 ano e 6 meses em Corinto, o que era atípico de Paulo, ou seja, era anormal, porque Paulo não ficava tanto tempo assim numa região, mas ele ficou 1 ano e 6 meses pelo lugar promissor que era a cidade de Corinto, e ali ele podia implantar uma igreja, e essa igreja tocar o mundo, tocar as nações. E justamente isso era algo que a gente falava aqui com o pessoal, né? A Ramp, quando eu cheguei na Ramp, a Ramp era assim, 70% da Ramp era jovem. Uns 3 anos atrás, não era, pastora, mais ou menos? Era assim, nossa, era jovem demais, menino. Era jovem, não era, Bruninho? 70% da igreja era jovem. E o apóstolo, o que ele falava era o seguinte, nós queremos que famílias venham para cá. Né? Nós somos uma igreja jovem, mas não é só de jovem. Nós queremos as famílias venham. E com o tempo, Deus começou a mandar as famílias. E a conversa que o apóstolo tinha com a juventude era o seguinte, cara, talvez no dia de amanhã você não vai estar aqui mais com a gente. E talvez você vai voltar para o seu país.
Talvez você vai casar e mudar, e whatever, dessa mera, onde você vai. Mas o que o apóstolo falava com a galera é o seguinte: nós estamos implantando dentro de vocês, não é a visão da Ramp, é a cultura do reino. Porque aonde você for, isso vai fazer diferença para você. Se você voltar para o Brasil, você vai estar levando a cultura que você foi enxertado aqui. Então, a ideia que o apóstolo falava é o seguinte: nós estamos inserindo em você a cultura do reino, porque no dia de amanhã, onde você for, você vai fazer a diferença, porque você recebeu isso aqui. Então, é isso que Paulo queria em Corinto. Ele queria implantar algo em Corinto, porque o que saísse de Corinto ia fazer diferença. Então, essa é a visão dos nossos apóstolos, inclusive é para o dia de hoje ainda. Hoje o formato da Ramp já mudou um pouco, não é uma igreja 70% mais jovem, mas é uma igreja ainda que tem muitos jovens e a visão continua essa ainda. Então, aí Paulo ele fica ali 1 ano e 6 meses, ele implanta a igreja e ele vai embora para a próxima viagem dele missionária. Quando ele chega nessa cidade, ele está implantando outra igreja, ele recebe um comunicado de uma família. Vocês lembram que família que era essa? Dos da família, um de cada vez, para não dar briga. Não, ninguém não pode deixar que eu responda. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Ele recebe uma informação da família de Cloe. E eu não sei se é Chloe ou Chloe, entendeu? Eu falei Chloe, mas você falou Chloe, pode ser que é Chloe, né? Eu não sei se é Chloe ou Chloe. Hã? Tem acento? Aonde que está o acento? No O ou no E? Mas geralmente quando é o nome que o pessoal fala aqui, é Chloe que eles chamam. É Chloe. É essa família aí, desse pessoal. Então, você quer ver quando lá em casa, menino, quando Samantha começou a falar inglês, era terrível, menino. Tudo que a gente falava estava errado para ela. Teve um dia que a gente foi falar, menina lá, velho. Eu fiquei quase meia hora para falar, ela falava assim, tá certo agora, pai. Tudo que eu falava, ela, não. E eu falava, ela, girl. Embolava toda, aí eu, girl. Ela, não. Aí ela morria de rir, né, assim. E falava, aí a mãe dela tentava, e eu tentava. Samantha, você entendeu o que eu tô falando. Então, mas os da família de Chloe, eles levaram informação para Paulo de que aquela igreja que Paulo tinha instruído lá em Corinto estava passando por um problema, vários problemas, na verdade, vários problemas. Aos problemas listados mais ou menos, nós vamos ver em Corinto. Problema de divisão, problemas que a igreja, os irmãos dentro da igreja, estavam processando um ao outro dentro da igreja, tinha problema de incesto dentro da igreja, era mau uso dos dons, problema na hora de fazer o momento da ceia, eles não esperavam pelos outros, uns traziam muito de casa, comia pra caramba, enchia ali, tinha gente que não tinha o que comer, ficava sem comer, e tudo isso a gente via dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, ele é informado pelos da casa de Chloe, que ela chega e fala assim, ó, Paulo, está tendo muitos problemas lá na igreja. Paulo, então, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, para responder essa problemática que estava em Corinto. Nós falamos rapidamente na primeira aula que possivelmente essa primeira carta que nós temos não seja a primeira carta, porque Paulo ele fala assim, ó, já por carta vos escrevi. Fala, Rodrigão. Eu ponho seu nome na chamada aqui ou o pessoal entra na porta, eu já ponho na chamada aqui. É a lista, né? Aí só que depois eu ponho, não pode faltar mais não, né? Então, possivelmente essa carta não era a primeira, porque ele fala assim, ó, ele cita, já por carta vos escrevi, que não vos associei com mulheres. Ele fala isso lá no capítulo 7. Quando a gente chegar no capítulo 7, você vai entender por que ele falou isso, né? Para não se associar. Então, ele fala assim, já por carta, bom seria que o homem não tocasse em mulher, isso que ele fala. Não vos associei com mulher, não era isso não. Bom seria que homem não tocasse em mulher. Ele fala isso no capítulo 7. Então, a gente entende que a igreja passou problemas, enviou para Paulo algumas perguntas, Paulo tinha estruturado aquela igreja, e eles tiveram dúvidas, mandaram uma carta para Paulo, e Paulo agora começa a responder esses problemas. Só que a gente não tem essa carta com as respostas de Paulo. E agora, Paulo recebe essa informação da família de Chloe e ele volta e escreveu uma carta para resolver um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. E nós vimos que no capítulo 1, capítulo 2, qual que era o problema que tinha na igreja? Divisão. Era o problema de divisão que estava tendo dentro da igreja. E hoje nós vamos pegar o capítulo 3, capítulo 4,
que continua o problema de divisão dentro da igreja. Fechou? Amém? Até aqui? Então, lembra que Corinto era uma cidade muito estratégica, muito bem localizada, e era um lugar estratégico para Paulo. E Paulo também era um cara muito estratégico. Então, começando agora, capítulo 3, Paulo ele começa dizendo assim, ó, 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos deis a beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora pode, porque ainda sois carnais. Paulo já começa dando uma cepada na igreja, né? Aqui, o que acontece aqui? Existe uma linha de pensamento, existem duas linhas de pensamento aqui. Existe uma linha de pensamento, quando Paulo está falando assim, ó, vocês são carnais, existe uma linha de pensamento que crê que o homem, ele se converteu, porém ele não deu o governo dele para Deus. Ele tem Deus como Salvador, mas não como Senhor. Então, esse homem, ele é o crente cristão, ele é o crente carnal. Ou seja, ele entregou a sua vida para Deus, mas é como se o governo da vida ainda estivesse na mão do camarada. Então, ele é um cara carnal. Eu não acredito nisso, tá, gente? Eu estou falando uma visão. Essa é a visão do cara que ele é cristão, mas ele continua carnal, porque ele não entregou totalmente para Cristo. Para mim, o nome disso aí é outra coisa. É o cara que ele não aceitou a Cristo ainda, né? Mas essa visão eu preciso falar para vocês falar assim. Se alguém perguntar um dia, o que você acha dos caras que acreditam que o cristão é carnal, ele entregou a vida para Deus, mas não entregou o controle? Aí você vai saber que existe essa visão. Eu não creio nela. Daqui a pouco eu vou falar o que eu creio. Então, esse cara seria aquele cara seguinte, que ele sempre está tendo problema. É o cara que é cristão, só que a carne dele domina ele. A carne dele. Ele não tem nenhum momento de lucidez, vamos dizer assim, que Deus é o controle da vida dele. Esse camarada, ele está sempre dominado pela carne. É o cara, se você pisar no carro dele, ele sempre vai ser bravo, sempre vai ser estúpido. É o cara que ele sempre, se ele tinha um problema com vício, ele sempre vai se entregar para esse vício. Para mim, essa pessoa, não esse cara, né? Essa pessoa, ela de fato, ela não se converteu. Porque, para mim, não existe crente. Porque qual que é o conceito de crente para nós? É aquele cara que reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu que ele precisa de Deus e ele entregou a sua vida para Deus. Esse é o que a gente, a grosso modo, chama de crente. Mas a palavra crente vem de crer. Então, o diabo, ele é crente porque ele crê. Eu estou crente nisso, ou seja, eu acredito nisso. Então, o crente, quando fulano é crente, isso é crente. Eles falam assim, né? Do cristão, fulano é crente, é porque ele crê em algo. Então, eu sou crente de que o Cruzeiro pode ser que ele caia de novo. Eu sou crente que ele vai subir e cair rapidamente. Misericórdia. Então, isso quer dizer que eu creio em algo. Então, mas aí isso é pejorativo quando eles falam para a pessoa que é cristã. Você é crente? É meio que pejorativo, é quase que um xingamento. Então, eu não creio em cristão carnal. Para mim, o cara, ou ele entregou a vida toda, ou ele não entregou. E o que eu acredito agora Paulo, quando ele fala assim de crentes carnais, ele não está falando de crente carnal, ele está falando assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Eu não dei, leite eu vos dei para beber, porque vocês não podiam comer alimento sólido, e nem ainda vocês podem suportar. Isso, para mim, é quando a gente fala de um cristão que ele é imaturo. Ele é cristão, só que ele é um cara novo na fé. Ele começou a caminhar agora. Então, a maturidade é só com o período, com experiência vivida, né? E vocês vão ver, eu posso ser um cara nascido no Evangelho, depois que eu estou com 30 anos de idade, eu fui consagrado a pastor. Eu sou um pastor imaturo, porque agora eu passei para um outro level, e eu começo a ter maturidade como pastor. Então, você foi consagrado, separado para ser diácono.
Você é um diácono que vai começar agora a ter a maturidade que um diácono tem. Então, são steps diferentes, maturidades diferentes, né? A frase da Marvel lá, né? Grandes poderes traz o quê? Grandes responsabilidades. A palavra de quem? Do Homem-Aranha, né? Profeta Homem-Aranha, eu acho. Hã? Tio Ben. Tio Ben. Então, a cada momento que você sobe um step, quando a gente... Lembrando que a visão de Deus ela é o contrário, né? Quando você pensa assim, eu subi um step, para Deus você desceu mais um, né? Porque o que está lá em cima é o que serve todo mundo. Então, assim, quando você não pode falar assim, agora eu fui consagrado a pastor, você tem que falar assim, eu fui consagrado a pastor agora. Aí eu fui profeta, apóstolo, tem que cavar esse negócio. Então, assim, o maior é que tem que servir o menor. Essa é a pirâmide de Deus, ela é assim, ela é invertida, entendeu? O que está feliz é o que chora, né, na Bíblia. O feliz é o que chora, é o que não tem riqueza, esse que é próspero. Aí você vê que a visão de Deus ela é diferente da nossa visão, né? Então, aí Paulo está falando de cristãos que ele deu leite para eles, não pôde dar um alimento sólido porque eles não suportariam isso. E de fato existe crianças espirituais que eles não estão prontos para ter um alimento mais sólido. Isso não quer dizer, por exemplo, nós temos aqui a pastora Catarina, que ela é a pastora responsável pelo departamento infantil. A forma com que ela apresenta Deus para as crianças é diferente da forma que a gente apresenta Deus para os adultos, mas é o mesmo evangelho. O evangelho não é diferente. Às vezes a gente tem isso é errado. Nós temos que parecer com o mundo para atraí-los. Isso é do inferno. Nós vamos começar agora, vamos pendurar um globão aqui dentro da igreja aqui e para chamar a galera que gosta de boate. Não, isso aí, a gente não vê isso, não existe, Deus não deu esse exemplo, ninguém fez isso, ninguém pareceu com o mundo. Você queria falar alguma coisa? Tá. Só mexeu no cabelo, né? Então, não existe isso, nós não temos que parecer com o mundo. Fala comigo, José Eduardo. Não, eu não falei de música, eu falei de tudo, né? Letra, você falando de música também, mas música, letra, ritmo e atitudes do mundo. Eu só dei um exemplo de um globo, né? E batendo. Só que tem coisas que o mundo é quem pratica e a gente não pode trazer isso para dentro da igreja com a ideia assim, vou atrair aquele cara, né? Eu vou me fazer de prostituto para trazer a prostituta para a igreja? Não existe, né? Então, eu não tenho que estar lá no ambiente que ela está, fazendo o que ela faz, para eu conseguir alcançar ela, tipo isso. Então, eu não estou falando assim de música, mas engloba a música também, entendeu? Então, assim, nós não temos que nos parecer com o mundo para conquistar o mundo, porque uma vez que o que conquista o mundo é justamente a diferença da vida do cristão. Porque, imagina, se você traz um camarada, ou uma camarada, um rapaz, uma garota, e ele entra aqui e ele não vê diferença do lugar onde ele vai. Não faz sentido. Ele fala assim, para que eu vou entrar dentro da igreja, vou me privar de um monte de coisa, porque para quem não entende, quando ele serve a Deus, ele começa a partir daquele momento a ser privado de um monte de coisa. E quando a gente entende o que é o evangelho, o chamado do evangelho, você não é privado das coisas, você entende, e é você que não quer aquilo. Ninguém te proíbe, isso chama-se arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Palegnésia, mudança de atitude. E a metamorfose. A metamorfose é mudança aparente. E a palegnésia é mudança de mente, mudança de comportamento. Isso aí. Se você xingava, aí você começa a sentir mal. Cara, não devia ter falado assim. Se você prostituía, aí você já não faz mais. Dependendo, vamos supor, né, isso vale mais para as mulheres, porque a mulher, naturalmente, ela é mais bonita que o homem, ela chama mais atenção. Então, não que o homem não chama atenção, né, chama atenção também. Mas aí a mulher, toda lá, toda coladona, e o cara consegue nem prestar atenção no culto, Rodrigão.
Aí, quando ela encontrar a Cristo, ela vai saber, eu não posso andar assim mais. Não é porque, é porque o Espírito Santo vai falar assim, você vai assim mesmo? Tipo assim, vai falar dentro dela, né? Você vai assim mesmo? Assim o pessoal não vai dar glória, entendeu? Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. A gente fala assim com juventude, já falei assim, cara, você pode fazer tudo, só não peque, entendeu? É só isso. Faça tudo, mas não peque. Então, assim, quando nós temos um verdadeiro encontro, Paulo fala disso em Atos, Lucas fala, né? Quem escreveu Atos foi Lucas. Em Atos capítulo 18, ele vai falar do arrependimento. Ele fala assim, até aos gentios concedeu Deus o arrependimento para a vida. E ali o arrependimento fala de 3 aspectos. Metanoia, mudança de mente, metamorfose, mudança aparente, e palegnésia, que é mudança interior. A pessoa, ela age diferente, ela fala diferente, ela agora é outra pessoa. Eu já dei esse exemplo aqui, mas posso repetir, talvez alguns não escutaram. Eu trabalhei com um cara no Brasil, e esse cara ele mexia com gangue e tudo. Esse cara, ele já foi preso várias vezes. Numa das últimas vezes que ele tinha sido preso, o pai dele foi lá na cadeia tirar ele e quis dar uma lição de moral dele na frente dos policiais. Ele deu um soco na cara do pai dele lá dentro da cadeia. E o pai dele estava lá para tirar ele. Esse cara era perigoso e violento. Mas esse cara, quando ele converteu, eu lembro uma das primeiras conversas que a gente teve, o nome dele era Juninho, não era Juninho, Juninho era o último nome dele, né? A gente chamava ele de Juninho. Juninho e tal, aí ele falou assim, cara, quando eu estava no mundão, ele tinha convertido, tinha pouco tempo. Quando eu estava no mundão, o capeta fazia o que queria comigo. Hoje eu pego aquele filho de uma égua do capeta, rapaz, e piso na cabeça dele. Eu falei, rapaz, você xingou o capeta? Você xingou ele de filho de uma égua? Ele, não, mas é costume, cara. Nossa, eu tenho que parar com isso. Ou seja, ele era um cara que tinha convertido, tinha pouco tempo. Ou seja, a metamorfose estava acontecendo nele. A metanoia acontece na hora da conversão. Quando o cara converte, já existe uma mudança de mente na hora. Só que essa mudança de mente, o corpo não acompanha. Eu sou um cara, heavy metal, só doidão, vida louca, e daí eu venho cá e converto na igreja aqui. Chega lá em casa, eu já não tenho uma roupa menos chamativa, minhas roupas é tudo heavy, tudo doidão, chifrinho aqui, trem doido aqui, largador, aquele negócio todo, eu só tenho esse tipo de roupa. Então Deus começa, mas só que a minha mente já mudou. Aí começa uma metamorfose. O corpo da gente, as vestimentas da gente começam a mudar. E na metamorfose, Deus começa a tratar o modo da gente falar, o modo da gente agir, o modo... O meu pai, por exemplo, vocês conviveram com o meu pai aqui, você viu o homem parece Moisés, de tão calmo que era. Mas o meu pai, com 14 anos, ele estava sendo procurado pela polícia no bairro que ele morava, com 14 anos. Era perigoso. Cara que brigava todo dia na escola, levava faca para a escola, filho. Com 14 anos. Saiu da escola com 14 anos, nunca mais voltou. Porque a escola não aguentava ele. Aí hoje o homem é igual Moisés. Fica uma mansidão, mas aí é Deus que fez isso. E ele converteu com 15 anos. Ele converteu a mesma loucura que ele tinha com 14, ele estava com 15 louco, querendo enviar Deus na goela dos outros. E Deus foi trabalhando nele, entendeu? Aí o pastor Murilo, pastor, fica à vontade aí, viu? Pastor, pega leve com o Rodrigo. Então, a metamorfose, ela vem mudando a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, e depois vem a palignésia, que é o quê? Estamos prontos para a habitação do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo chega e ele faz morada mesmo, aí acabou. A conversão, ela está completa. São 3 aspectos. Então, aquele camarada que está no período de se adaptar nisso, ele vai passar muita coisa até que o corpo dele, ele passa por essa transformação. O velho homem, os hábitos antigos começam a morrer até que ele se torna de fato uma nova criatura e ele começa a expressar diferente. Isso não tem nada a ver com salvação, que eu estou falando de um processo. Porque se esse cara converter agora aqui, se ele mudar, ele pode ser um homossexual com seio, com prótese na bunda, e se esse cara se converter agora, chegar ali fora e tomar um tiro na cabeça,
esse cara está salvo, porque ele converteu, ele não precisou tirar o peito, prótese, não precisa disso. Estou falando que para aqueles que têm tempo, vai ter esse processo, essa mudança vai acontecer. Então, aí eu garrei muito tempo nisso, nós não vamos ficar só nisso, mas é porque todo o início aqui do capítulo 3 está falando disso, de crentes carnais, que ao meu ver são pessoas que elas não têm maturidade, são imaturas. Aí, o que acontece aqui? Paulo fala o seguinte, ó, no versículo 3, tem ciúme no meio de vocês? Ele falou assim, ó, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo ao homem? Pois quando, Paulo, ele vai falar um negócio assim, ó, cara, o simples fato, o que estava acontecendo dentro da igreja? A igreja estava assim, eu gosto é quando o Pedro prega, porque eu gosto é da palavra do Pedro. Não, eu prefiro quando o Ítalo prega, porque o Ítalo, não, eu prefiro é quando a Tainá prega. Eles estavam tão divididos a ponto de pensar que o Ítalo, o Pedro e a Tainá estavam pregando evangelhos diferentes, um Jesus diferente, pela preferência de cada um. Eu gosto de fulano, eu gosto do apóstolo, eu gosto do pastor Kleber, não, eu gosto é do pastor William, porque ele que tem a manha, não, eu gosto mesmo é do Bruninho, do evangelista Bruno. Então, essa divisão acontecia lá dentro. Aí Paulo vai falar o seguinte assim, ó, o simples fato de vocês falarem que tem preferência por um ou por outro, já mostra que vocês são carnais, já mostra que vocês são meninos, e eu não posso dar Aí eu tinha falado, a pastora Catarina, ela é a responsável do departamento infantil, ela não pode chegar a aprofundar teologicamente com as crianças, ela tem que fazer todo um movimento ali, fazer caras e bocas e desenho, para mostrar Cristo para essa criança. Mas o Deus que ela está mostrando é o mesmo, não existe diferença do evangelho que ela está mostrando, entendeu? Então, aí Paulo fala assim, ó, versículo 4, quando um de vocês fala assim, eu sou de Paulo, o outro fala assim, eu sou de Apolo, aí ele fala assim, isso é evidente que vocês estão seguindo aos homens, você está falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí ele vai falar assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Na verdade, quando você vai pegar no original aqui, no grego, ele está falando assim, o que é Paulo? O que é Apolo? Ele está rebaixando mais ainda. A gente brincava de bola, né? Ou a gente fala assim, você jogou onde? O cara assim, a gente queria desfazer do cara, né? Fala assim, mas você já jogou onde? Né? Você já jogou com quem? Você já jogou em que time? Né? Era só para desfazer. Ou se você chegava assim, cara, não, sei lá, o cara chegava crescendo, aí você fala, o que é isso? É de comer? Tipo assim, para mostrar que você não sabia o que era aquilo. O que é isso? A gente estava brincando com a Samanta ontem, falei, Samanta, você conhece tal lugar? Falamos o nome de um país para ela. Você conhece esse lugar assim? Porque o pastor Júlio tinha falado do negócio da Suíça aqui na igreja. Aí eu falei com a Samanta assim, e aí, Samanta, quer ir para a Suíça? Aí ela, o que é isso? Suíça. Falei, um país, ela. País? Com esse nome? É de comer, quase isso que ela perguntou, né? Então, quando Paulo fala assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Ele está falando assim, o que é Paulo? O que é Apolo? Ele está falando isso, ele está desfazendo mais ainda. Aí ele vai falar assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ele está falando assim, ó, e de uma forma que... O que é? Ele não fala quem é. Ele fala, o que é Paulo? O que é Apolo? Ele fala assim, Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus, de forma que nem eu que plantei, nem ele que regou, tem alguma coisa especial nisso. Quem tem de especial é quem deu o crescimento, e quem deu o crescimento é Deus. Ou seja, ele está falando assim, aqui a igreja de Corinto, ela estava colocando homens em pedestais, e Paulo chega lá para derrubar isso. Ele fala assim, cara, vocês estão colocando homens em pedestais no lugar de quem deveria estar aí era Deus. Tem que tirar essa galera do pedestal. Por quê? Cidade de Corinto era acostumada com deuses, ídolos, filósofos que subiam nas plataformas e filosofavam. Não, difícil falar, embolei a língua toda aqui. Os filósofos, e eles gostavam de falar. E falavam muito belo para a galera, entendeu? Então, Paulo, ele chega quebrando isso. Aí ele fala assim, cara, eu plantei, Apolo regou. Mas o importante é quem deu o crescimento, e o crescimento não veio de mim nem dele.
Quem deu o crescimento é Deus. Então o importante é Deus. Aí ele continua falando isso. Aí no versículo 9 ele fala assim, porque de Deus somos cooperadores. Cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus sois vós. Ou seja, ele falou assim, nós só somos o meio pelo qual Deus usou. É o que eu falo, cara. Não existe ninguém insubstituível. Não existe. Você pode pensar, vamos trazer para a nossa realidade, os pastores levam para a realidade da igreja deles. Você pode pensar no cara mais severino que tem na igreja, ou o cara que é mais usado na igreja, o mais top, que você pensa assim, esse cara, se sair, a igreja vai quebrar. Não vai. Deus pode mandar um mais top que ele, mais top, que faz mais que ele. E Deus faz isso, gente. O cara pode ser top. Se eu chegar e falar assim um dia aqui, falar assim, eu vou sair, parar de dar aula de teologia, vocês não têm outra pessoa para dar. Deus manda o Hernando Dias Lopes para cá, mas não deixa parar. Aí vai fazer um jeito que vocês não vão nem saber quem é pastor Chesco. Vai mandar um cara muito mais top, porque Deus faz isso. Deus, ele é especialista em derrubar a estrela. E ele derruba mesmo. Então, ninguém é insubstituível. A obra é uma coisa, a obra não para. Deus, ele tem trabalho para todo mundo. E se você tem condição de fazer o trabalho e você não fizer, Deus simplesmente vai colocar outro para fazer. Mas a obra não vai parar. E não para mesmo, gente. E eu já vi isso aí, tá, gente? Já vi Deus tirar de um. Quando eu cresci vendo pessoas que eu olhava para esses caras e falava assim, lá no Brasil a nossa referência era quem? Marco Feliciano. Marco Feliciano, esse cara era assim, o que a gente tipo, nossa, se você falasse de um pregador grande, você lembrava do Marco Feliciano. Não é que ele não é referência mais. Eu gosto do Marco Feliciano. Mas naquela época, se olhava, era para ele. O primeiro nome que vinha na mente era Marco Feliciano. Cara, Gideões, você lembrava de Marco Feliciano, entendeu? Arlindo Teodoro, esses caras assim. Então, eu cresci dentro da igreja vendo pessoas que eu falava, rapaz, esse cara vai ser um próximo Marco Feliciano. E quem que é esse cara hoje? Ninguém. Simplesmente porque ele não atentou para o que Deus queria fazer. Ele achou que ele era bom demais e não saiu do lugar. Deus usou outros que não era ninguém e hoje Deus colocou lá em cima. Então é isso que Deus faz, véio. A obra não para. Não para mesmo. Então, aí, continuando aí, Paulo vai falar, né, porque nós somos cooperadores de Deus. Aí ele vai no versículo 10 e fala assim, segundo a graça de Deus, que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele estava falando o seguinte, assim, eu sou um cooperador de Deus. Pela graça de Deus, Deus me deu a condição e a oportunidade, o privilégio de lançar o fundamento. O fundamento é quem? Deus, é Jesus o fundamento. Então, Paulo, ele fala o seguinte, eu lancei o fundamento, aí no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 11 ele está falando, ou seja, o fundamento é Jesus. Aí Paulo fala o seguinte, eu lancei o fundamento. Agora, cada um observe como vai construir sobre esse fundamento que já está edificado. Ou seja, ele lançou um fundamento. Quando eu fiz engenharia civil no Brasil, e a gente, assim, quando a gente é engenheiro novo, né, na minha cabeça o engenheiro só fazia casa, né, e era o arquiteto, o engenheiro, tudo era a mesma coisa na minha cabeça, né. Depois que você entra na faculdade, você vê que eles têm um preconceito danado com arquiteto e engenheiro, é uma briga eterna. Aí, se você chamar um engenheiro de arquiteto, vai dar problema, entendeu? E o arquiteto de engenheiro vai dar problema também. Aí, eu lembro que na primeira matéria que nós tivemos na teologia, na engenharia, a gente tinha que fazer um trabalho sobre prédio, esses negócios assim. A gente não sabia, era nada, primeiro período, são 10, nós estávamos no primeiro, calouro na faculdade, aquele trem todo, e nós fizemos um trabalho sobre o Japão, sobre os prédios que tinham amortecedores debaixo dele. Porque no Japão, a gente sabe que ele é construído sobre duas placas tectônicas, né? Ou seja, se fosse isso aqui assim, uma parte do Japão está em cima dessa placa tectônica e a outra parte está aqui. De forma que essa aqui balança sozinha e essa aqui está parada, aí gera o terremoto lá no Japão. Se o Japão tivesse todo aqui em cima,
Se balançasse, não dava problema. Só que ele está metade em um, metade no outro. Aí quando uma placa mexe, causa os terremotos no Japão. E ele está sobre duas placas tectônicas. Então lá tem muito terremoto. Aí o que a engenharia fez? Colocou amortecedores debaixo dos prédios. O amortecedor gigante, velho, gigante. De forma que não é para salvar o prédio dele não quebrar, é salvar para ele não cair e morrer todo mundo. Só para evitar morrer a galera. Então, vinha aquele terremoto violento, o prédio balançava todo, mas ele não caía, porque o amortecedor sustentava ele, e acabou o terremoto, sai todo mundo do prédio aí, salvava todo mundo, o prédio não caía. E assim, a gente estudou sobre aquilo. Por que eu estou falando? Porque ali está falando de fundamento, estrutura, e eles têm que preparar tudo direitinho para construir. Você pode chegar lá em Dubai, velho, Dubai, os caras construíram uma cidade em cima do oceano. Como que fizeram isso? Prepara o fundamento primeiro. Começou a aterrar. Tem um negócio na engenharia que a gente chama de estaca profunda. O cara mergulha uma estaca assim no chão. Vamos supor que isso aqui é a orla da praia. Isso aqui eu preciso construir aqui em cima, aqui é o mar. Aí a engenharia vai lançar umas estacas aqui profundas, coisa de 150, 200 metros de profundidade, de concreto, fincar aqui, colocar só uns negócios para cima, igual esse aqui assim, ó, um tubo assim. Aí em cima disso, eles vão vir construir como se fosse uma laje, que é o radier que a gente chama. Prepara. Deve ser a tradução, deve ser a mesma coisa, né? Isso, e é a estaca, chama estaca profunda. Aí, cara, eles fazem tudo aquilo ali e faz o fundamento em cima daqui. Por quê? A estaca vai afundando, ela só para na hora que ela encontra alguma coisa firme. Então pode ser que ela tenha que afundar 100 metros para ela chegar e bater em algum lugar. Na hora que parou, eles falam, então parou aí que ela já firmou. Aí vai afundando a outra, deu 30 metros, bateu em algo sólido, essa aí tá bom aí. Vai afundando até todas ficar estruturada, vem e constrói por cima. Aquilo ali é a base. Paulo está falando o seguinte, eu lancei essa base. Agora, cada um olhe como vai construir sobre a base. O que não pode é mudar a base, que eu já lancei, eu já fiz essa base. Ela não pode ser alterada. E a base era quem? Jesus, isso que o Paulo está falando. A base ela não pode ser trocada, porque ela já foi lançada, mas cada um veja como vai construir sobre essa base. Então, Paulo está falando disso agora. Você tem alguma pergunta? Só um de cada vez. Então, Paulo fala assim, ninguém pode lançar outro fundamento. Aí ele vai falar aqui que se você pode lançar, por exemplo, no versículo 13 ele fala assim, versículo 12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que ele edifica é ouro, ou prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ou seja, ele está falando assim, se a obra que você lançar sobre o fundamento for de ouro, prata, feno, madeira, ele fala assim, o tempo vai provar e o que você construir sobre o fundamento. Ela vai ser provada no fogo, ou seja, queimou a madeira, queimou a palha, aí ele vai saber que tipo de obra que é. Então ele está falando assim, você olhe o que você vai construir. Se você vai construir ouro, prata, madeira, feno, palha, né? Então, porque a obra vai se manifestar. Então, aí ele continua falando isso, e aí ele vai falar sobre isso, né? Que a gente é santuário de Deus, que as nossas obras elas vão ser... Aqui entra aquela parte, quando a gente vai falar do juízo final, né? O juízo final, a gente fala assim, vocês acham que todo mundo vai chegar diante de Deus para ser julgado? O que vocês acham? Ainda, mas você acha que todo mundo vai chegar diante de Deus? Todo mundo vai chegar diante para ser julgado, se ele vai para o céu ou para o inferno? O que vocês acham? Então, realmente, se caso acontecer isso mesmo, que todo mundo vai chegar diante de Deus, existe mesmo aquele período que está, tipo, todo mundo em stand-by, agora está esperando ele voltar?
Vou falar da sua, por que é que você ia falar, Pedro? É todo mundo, no caso, todo mundo. Todo mundo vai chegar diante de Deus para ser julgado, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Quem já está condenado no inferno, já está pré-salvo. Os que morreram em Cristo já estão pré-salvos. Então, na verdade, vão ser julgados. Esse aí que eu falo. E como blasfema não tem perdão, os que blasfemam já estão no inferno. Então, o que acontece? Isso aí que você está falando vai acontecer. Mas só que é igual o Heraldo falou, a gente falou disso na última aula. Por exemplo, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não precisa a gente fazer uma fila quilométrica aqui, né? Um por um. Tainá, ó, pro céu. Fulano de tal, pro inferno. Divaldo, que está na fila, vai pro céu. Então não vai ter essa fila. Deus, ele está em todo lugar, ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. É como o Heraldo brincou, falou, né? Tipo como fosse o Thanos lá. Um está lá, ele julgou todo mundo. Não precisa de ele ficar fazendo, e vamos ali, vamos passar um por um agora. Se agora pausa para a próxima, como é que fala? Para a próxima. Não vai ter isso. Vai ser bem rápido. Isso. É tipo isso. Aí o que eu perguntei era o seguinte, se todo mundo seria julgado para ser salvo ou não. Aí você falou, os que estão no seio de Abraão, eles já estão salvos, eles já estão, como diz o Heraldo, pré-salvo, eles já estão no lugar, e eles já estão assim, eles já estão esperando só a morada, mas eles já compraram a morada, é tipo isso. Está esperando só a casa ficar pronta, mas já está para ir. Agora, quem vai ser julgado é quem vai para o inferno. Essa galera que vai para o inferno, ele precisa saber o porquê que ele está indo. E ele vai passar. O julgamento de Cristo é esse aqui, ó. Eu vou falar dele agora, esse que nós acabamos de ler. Mas quem vai para o inferno é quem vai ser julgado. Porque ele precisa ver o motivo que ele está sendo, e ele está indo para o inferno. É o que a Bíblia fala. Nesse dia do julgamento, lá em Apocalipse capítulo 14 ou capítulo 20, se eu não estiver enganado, fala assim, até a terra vai fugir. Ou seja, até ela vai fugir desse dia. Vai estar diante do trono grandes, pequenos, poderosos, os que não são poderosos, pretos, brancos, pardos, amarelos, não existe, não binário vai estar lá, todo mundo. Então, no caso, quem vai para o céu, por exemplo, não tem esse julgamento? Não tem esse julgamento. Mas, tipo assim, como eles estariam agora? Seria esse tempo de stand-by que estava... Não, esse tempo de stand-by, eu não sei o que você quer dizer com esse tempo de stand-by. Não existe esse negócio, não. No purgatório também não existe, não. É porque é o seguinte, Lucas, o jovem, Lázaro e o rico, pede ele para molhar minha boca aqui com água, Eles já estão, Tainá, ninguém está no céu e ninguém está no inferno, ninguém. A Bíblia fala que o inferno vai ser inaugurado pelo falso profeta e pela besta. Ninguém está no inferno, ninguém. E quando a gente fala assim, o diabo que domina o inferno, o diabo não domina nada. Ele vai estar queimando no inferno também. Ele não vai estar. Nos desenhos, a gente vê o diabo sentar no trono lá no inferno, como se ele dominasse alguma coisa, né? Ele vai estar. Imagina o diabo lá no inferno. Ele ia querer sair do inferno? Ele ia ser o Deus do inferno, comandar tudo? Não. Ele vai estar ardendo lá, minha filha. Da mesma forma também que tem a pré-salvação, também tem o pré-inferno. Tem o pré-inferno. Mas a palavra, a parábola de Lázaro e o rico, é isso. A Bíblia, na parábola, fica aí, Bruninho, pergunta depois. Fala o seguinte, que o rico, ele conseguia inclusive ver Lázaro. Ele olhava e via Lázaro no seio de Abraão. Ele via, só que o Lázaro não via ele lá embaixo, no lugar de tormento. E ele falava assim, deixa eu ir, porque ele estava em tormento. Ele falou assim,
Peça para que ele molhe a mão de água e ponha na minha boca, porque ele estava em tormento já, o rico. E ele fala assim, deixa eu voltar, ele pede para Deus, deixa eu voltar e falar para meus irmãos, para minha família, para eles viverem uma vida melhor, para eles não virem para onde eu estou. Aí Deus fala com ele assim, mas eles têm Moisés e a lei, e os profetas, e eles não ouviram. Você vai voltar daqui para lá e falar para eles? Então, um dos piores castigos é você, tipo assim, você consegue ver, você podia estar lá no céu com a galera. Eu não posso falar que vai ser assim, mas na parábola, ele via Lázaro no seio de Abraão. Então, assim, se a gente pegar aquele ali ao pé da letra, eles vão saber, eles vão ver quem está lá, entendeu? Um eterno arrependimento. Então, pode falar, Bruninho. Eu acredito que eles já têm, assim, eles estão no lugar, a Bíblia cita o seio de Abraão, é um lugar de delícias, vamos assim dizer. Eles já estão no lugar próspero, mas eu não acredito que eles estão com Deus, não. Esse aí é a morada que está preparando para todo mundo, que depois do grande dia, todo mundo vai para lá, junto. Porque hoje não tem ninguém no céu, né? E não tem ninguém no inferno. Todo mundo vai junto para esses lugares. Quem vai para o céu, vai todo mundo junto. Quem vai para o inferno, vai todo mundo junto. Então, com certeza, ele não é rei de nada. Nos desenhos só que a gente vê ele sentadão no trono, com um garfão, e chega mais um, ele fica todo feliz. Não, mas nesse dia ele vai estar queimando no inferno também. No inferno... Ele não está queimando ainda também. Não, não está. Ele está solto aí, fazendo a ruaça aí, ó. Hã? Não haverá morte também lá, não. Não, é sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Mas igual aí que eu já ouvi pastor pregando, falando que o diabo está aprisionado no abismo. Não pode sair, no caso, do abismo. Não, isso aí vai dentro daquela linha de escatologia, do amilenismo, que fala que o diabo está preso. Tipo assim, hoje, a visão escatológica de amilenista é que o diabo está preso. Aí você vai perguntar ao cara assim, cara, como que o diabo está preso e fazendo esse monte de trem assim? Aí eles vão dar aquele exemplo do cachorro, né? Lá no Brasil a gente via isso, né? Tipo assim, você amarrou uma cordinha daqui até aqui assim, e amarra a corrente do cachorro na cordinha. Você já viu isso? Que aí o cachorro consegue andar mais, vai até lá na frente e volta, não fica só preso ali. Ou seja, a corrente vai passando aqui no varal todo e o cachorro tem o acesso todo aqui. Aí eles vão dar esse exemplo e falar assim, não, o diabo está preso. Mas ele é igual um cachorro que está preso, o cachorro continua mordendo, só que ele só morde quem está perto. Se você entrar no raio de ação da corrente, o cachorro vai te morder. Mas se você ficar longe, ele não vai te morder. Porque na Bíblia, no milênio, vai falar assim que o diabo ele vai ser preso no milênio. Ele vai ser preso. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto, aí vai ter toda aquela rebelião de novo, aquele trem todo. Aí essa linha de pensamento do amilenismo vai falar assim, não, nós já estamos no milênio. Aí você fala, mas o diabo ia estar preso no milênio? Não, mas o diabo está preso. Aí ele vai explicar isso para nós. Fala, rapaz, como o diabo está preso fazendo esse tanto de coisa? Não, mas é porque o pessoal dá legalidade para ele. Fala, e eu que não fico perto da corrente dele e ele está me atacando também. Como é que faz? Né? Mas lá na carta de Judas fala de 4 demônios que é o mais poderoso. Que está preso no rio Eufrates. Mas esse aí vai ser na grande tribulação, fala que eles vão ser soltos, 4 demônios, e eles vão matar a terça parte da humanidade. Isso aí está em Apocalipse. É trem bruto. É 4 demônios que estão presos no rio Eufrates. Esse aí é coisa bruta. Eles vão matar a terça parte. Isso aí está na Bíblia. Não é historinha, não. Vamos, lógico. Eu tenho que voltar para cá. Vai. Eu sei, mas só uma perguntinha que a gente estava conversando mais cedo sobre a questão do demônio. Tipo assim, no caso, eu já vi o pessoal falar e querer explicar a origem dos demônios, falando que é os anjos que caíram com Lúcifer. Mas aí eles, tipo, eu vejo gente falar, explicar, tipo, teoria bizarra na internet que a gente vê. O pessoal falar que Lúcifer está preso numa jaula, né, como se fosse, tipo, essa questão do cachorrinho e tal. Aham. Da corrente. Ele está limitado a uma certa parte. Só que aí, o que ele faz? Ele envia os seus anjos caídos, que agora são os demônios, né, a gente fala, para fazer essas, tipo assim, aumentar as pessoas, induzir a pecado. Você entendeu? Entendi. Não, em parte é isso. Né? Só não tem essa parte dele estar preso, enjaulado. Ele não está. Ele
Ele é o príncipe desse mundo, velho. Ele cegou o entendimento do mundo. A Bíblia fala disso, que o diabo ele cegou o entendimento do homem. E ele estava lá em cima, no pináculo do templo, mostrou para Jesus. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui tudo, ó? Isso aqui foi me entregue. Eu posso te dar. Ele falou para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu posso te dar. Ele falou isso. Então, ele está comandando isso tudo. Ele não é o dono. Isso não tira a soberania de Deus. Deus, ele está no controle de tudo, não que ele está fazendo tudo. Eu quero que seja assim. Não. Está no controle porque assim, nada foge da visão de Deus. Ele sabe tudo está acontecendo e está tudo dentro do relógio de Deus, no tempo de Deus. Na hora certa, as coisas vão se encaixando. Mas o diabo, ele está livre aí, velho. Entendeu? Atuando. E os anjos, e os demônios são anjos caídos. Isso aí é também. É. Essa parte, quando ele diz assim, que quando ele caiu do céu, trouxe um terço, né, do céu junto com ele, foi porque esses anjos que vieram também, eles estavam concordando, assim, tá adorando ele também? Uhum. Não adorando ele. Não, é o seguinte, o que você falou aí tem uma parte que nem está na Bíblia, entendeu? Você mudou um pouquinho, só um negócio aí. Mas é o seguinte, quando Jesus fala, eu vi ele caindo como uma estrela, Jesus fala isso, que vê ele caindo e fala assim, a Bíblia você vai pegar lá em Ezequiel, Isaías, eles vão falar de um rei, que vai falar que é o príncipe da Pérsia, ali, a gente tem que ser bem sincero, né? Já falei disso aqui de outro estudo. Ali não traz a palavra Lúcifer ali, em momento nenhum, não tem a palavra Lúcifer. Quando está falando assim, ele subiu, ele quis estar acima das estrelas. Essa palavra Lúcifer é uma palavra nova que nem existia ela, veio depois de tradução, essa palavra é uma palavra nova. Porque a tradução é de filho da alva, aquele que brilha, aquele que transporta a luz. Isso o que está no original é isso, que está escrito, o portador da luz. Aí o significado do portador da luz é Lúcifer. Mas eles linkaram uma coisa com a outra. Mas ali, vou falar isso aqui para a gente mudar o assunto, tá? Mas eu penso, não está na Bíblia isso, eu penso que o diabo ele caiu depois que o homem foi formado. Por quê? Qual que é a minha teoria, né? Ninguém me ensinou isso, é o que eu penso. O diabo, ele tinha que ter alguma coisa para mostrar aos anjos que caiu junto com ele. Porque é o seguinte, aí o que eu penso, ele mostrou o homem para os anjos. Como assim? Os anjos estavam na eternidade com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e de repente Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. Faz uma criação à imagem e semelhança de Deus. Aí eu creio que nesse momento, tá gente, que o diabo, ele já estava deixando que isso entrasse no coração dele, não é o problema do homem, ele queria estar no lugar de Deus, ele queria ser adorado, venerado como Deus. E ele olha para o homem, e talvez ele chega para os outros anjos e fala assim, cara, nós é que estamos servindo a Deus aqui para tudo. E ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Aí ele começou a plantar isso nos anjos. E a terça parte dos anjos escolheram se rebeliar juntamente com ele. Fizeram a rebelião. Terça parte é muita gente. 30%. Adão e Eva. Isso. Aí quando o inimigo, o diabo, ele faz a rebelião e a terça parte dos anjos, imagine que existe 100 bilhões de anjos. Caiu 30 bilhões de anjos. Então é muita coisa. Então, eu acredito que ele teve que mostrar o homem, para que isso entrasse no coração dos outros anjos, porque o que ele ia oferecer para os caras? Ele ia falar assim, não, eu vou reinar aí, e eu vou colocar você num cargo. Eu não acho que os outros anjos pensou assim, ele pode vencer Deus, não acho. Ele plantou uma discórdia ali. Cara, ele criou o homem à imagem dele. E nós é que estamos servindo, como que ele criou o homem? E lá, todo perfeito, colocou no jardim, está dando tudo para eles. Esse cara não tem nem que trabalhar, o jardim está todo pronto, as árvores dão fruto sozinho, o cara não precisa nem cuidar, já está tudo pronto. Então, colocou. Aí, quando o diabo ele cai, o que ele quer fazer? Só derrubar, ele quer tirar a imagem que Deus colocou no ser humano. É isso que ele quer. Desde o início, ele quer desfigurar a imagem de Deus que está no ser humano. Então, você vê que o cara, quando ele está sem Deus, como que ele é desfigurado? A pessoa,
E quando a pessoa ela se entrega a Jesus e ela começa a mudar de vida, você vê que a aparência da pessoa muda. Seu semblante, a forma da pessoa, a pessoa ela é outra pessoa. É porque o pecado ele desfigura a imagem de Deus que está no homem. Então, o que o diabo, para mim, né, quando ele cai, a função dele é a seguinte: eu vou desfigurar essa imagem que Deus colocou no homem, porque ele não colocou em nós, mas colocou no homem, mas eu vou desfigurar essa imagem que ele pôs nele. Então eu penso assim, entendeu? Mas isso aí é para junto outra aula. Vamos voltar aqui rapidinho, porque eu falei do julgamento, por quê? Porque quem vai ser julgado para ir para o inferno, esse cara vai ser julgado para ir para o inferno. Só que quem vai ser salvo vai ter um julgamento também. Só que é para obra, é para galardão. Para galardão. Então vai ser julgado. E isso aqui que Paulo está falando, ó. Paulo está falando assim no versículo 13, ó. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Receberá galardão se a obra for provada e elas passar pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele está falando o seguinte assim, ó, aquele que vai colocar, não está falando de salvação aqui, aqui todo mundo que está nesse julgamento é salvo. Ele está falando o seguinte assim, ó, você pode ser provado, vamos provar toda a sua obra. Se de tudo a sua obra queimar toda, você não vai perder a salvação por isso. Você só não vai ser premiado por isso, porque você não tem obra aqui que passou pelo fogo. Por isso que ele fala, ó, lá em cima no versículo 12, contudo, se alguém edifica sobre um fundamento, se o que edifica é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, aí ele fala, o fogo é que vai provar se o que está sendo produzido é ouro, se é prata, se é madeira, se é palha, ou seja, ele está falando de níveis de obras que foram feitas. E essas obras vão ser provadas. Aquelas que forem totalmente queimadas, a pessoa não vai perder a salvação por isso, mas não vai ser coroada por isso. Agora, se a obra for queimada e ela passar pelo fogo, aí sim ele vai ser galardoado por isso. Então esse aqui é um julgamento para o justo, para os que vão ser salvos. Não é o julgamento para ir inferno ou para condenação, não é isso não. Que tipo de obra especificamente que eles falam? Diz assim, tipo... É a obra, é o fruto, sabe, pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore, né? É o que você apresenta para Deus depois da sua conversão, né? Por exemplo, quando a gente vai falar assim, a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, podemos ser a Madre Teresa de Calcutá, não estou falando dela, né? Nós podemos ser ela nas obras, mas isso não vai nos salvar. A obra não salva. Ponto. Só que lá em Tiago está escrito assim, a fé sem obras é morta. Aí eu falo assim, e agora? Eu preciso de obra ou não preciso? A resposta é, são dois públicos diferentes. O primeiro versículo, quando fala assim, ó, você não é salvo por obras, para que você não se glorie. Ele está falando para uma pessoa ou para um público que não é cristão, não é igreja. Vamos supor, nós temos aqui um monte de gente que faz caridade, mas ninguém serve a Deus de verdade. Aí eu falo assim, amado, você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, você pode ajudar o máximo de pessoas, cuidar de crianças, mas você não vai ser salvo por isso, porque você só é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus. É Cristo que te salva, não é a obra que você faz, porque se fosse a obra, o mérito era todo seu, não era de Jesus. O Jesus não precisava ter morrido por você na cruz, sendo que a boa obra que você faz vai te levar para o céu. Então você não é salvo pela sua obra. Um público que não é cristão. Lá em Tiago, ele estava pegando a igreja estava lá, todo mundo salvo. Ele falou assim, bonitão, já que vocês são todo mundo salvo, vocês conhecem a Deus, deixa eu te falar um negócio, a fé sem obra é morta, ou seja, já que vocês conhecem a Deus, movimenta aí, ó, e vai mostrar fruto disso aí, ó.
vai fazer alguma coisa, vai render frutos, ou seja, vai trabalhar, vai mostrar as obras agora dessa conversão que você teve lá atrás. Então, assim, para ter obras, ele cobrou da igreja já, ó, vocês já são cristãos, agora vai fazer a obra, vai mostrar esse fruto. Agora, quem não era cristão, ele falou assim, ó, a sua obra não te leva a Deus. Então, são dois públicos diferentes. Porque vai ter, é o que a pastora está falando, porque vai precisar chegar alguém diante de Deus, porque vai ter que cumprir a profecia. Alguém vai chegar assim, mas em seu nome, nós oramos, expulsamos o demônio, em seu nome fizemos isso, em seu nome ajudamos os pobres, em seu nome acolhemos os órfãos. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, apartai para o fogo eterno. E não é que Deus ele vai chegar assim, eu não conheço você, que ele não sabe quem você é. É porque quando ele fala assim, eu não conheço você, é porque de fato nunca existiu um relacionamento. Nunca teve um relacionamento de verdade ali. Então era como se ele falasse assim, você só me conhece se você relacionar comigo. E a obra que você fez não era para me agradar. Você estava mostrando a outra pessoa, mas não era para mim. Então eu não te conheço porque nós não tivemos relacionamento. Aparta de mim para o fogo eterno. Então, aí aqui está falando de 8:52. Ele está falando assim de um julgamento. Aí agora, no versículo, a partir do versículo 18, ele vai falar assim, ó, ele vai falar da sabedoria humana, ele vai falar, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, ou seja, ele está falando o seguinte assim, você vai colocar como tolo, você pode ser, ele fala assim, ó, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se de tolo para se tornar sábio. Aí ele fala assim, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia dele. Ele está falando o seguinte, cara, o seu entendimento, a sabedoria que você tem, todos os seus PhDs, todo o seu currículo, isso não vale nada diante de Deus, porque a sua sabedoria, ela é loucura para Deus, ou seja, é saco de imundícia, é lixo. Paulo vai falar isso, Paulo vai continuar falando aqui, ele vai falar assim, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, ele está falando assim, a sua sabedoria humana, ela não tem valor diante de Deus. Cara, Deus, se imagina se Deus ele precisasse só usar gente capacitada. Não ia ter mérito para Deus. Era eu pegasse o Pedro, que já é PhD no negócio, já entende, já fala 4 idiomas, já prega, já conhece a Bíblia de capa a capa. O que Deus fez com esse cara? Nada, ele já era preparado. Aí o cara ia ser capaz de falar assim, não, Deus só me colocou na jogada, mas eu não precisei dele não, eu estava pronto já, estava pronto para isso. Por isso que nós nunca vamos estar prontos para quando Deus chamar a gente. Ele vai preparar a gente. A gente acha que está pronto, vê uma cepadinha só para mostrar que a gente não está. Você acha que você é maduro. Não, eu sou maduro, eu já passei por isso. Essas coisas não me pegam. Aí Deus te coloca numa situação que você fala que você vai ver que você é menino, mas de tudo. Entendeu? Eu falo assim, você é o madurão mesmo? É nisso aqui. Você esqueceu dessa parte. Aí você fala assim, meu Deus, trata. Tinha um meme que eu vi na internet. Aí o cara falou assim, a gente é durão, mas na presença de Deus a gente gosta de chorar. Os homens, né? É durão e tal, mas é cada choro que a gente dá na presença de Deus. E é realidade, né? Então, Paulo está falando assim, cara, despreza a sua sabedoria, porque lá era o ponto do saber, era o lugar que todo mundo era o crânio, só os brutos. E ele falando assim, sabe a sua sabedoria? Sabe os seus PhD? Sabe os diplomas que você tem na sua parede? Não vale nada para mim, eu não preciso dele. Eu pego alguém que não tem nada disso e faço mais conhecido que você.
e faço mais experiente, com mais relacionamento comigo, que conhece muito mais e vive muito mais do que você. A sua experiência não vai trazer nada. É isso que Deus está falando. Aí no capítulo 4, agora Paulo ele começa a falar ainda de divisão, porém agora ele vai tratar nós como mordomos do evangelho. Ele fala assim, ó: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Só esse versículo aqui dá uma pregação de umas 3 horas. Só esse versículo 1 aqui. Porque é o seguinte, essa palavra ministros, ela chama, no grego, o significado dela é huipereta. Huipereta, quem era o huipereta? Era a classe mais baixa de trabalhador que existia. Era o escravo que ficava lá no porão do navio, aquele cara que jogava carvão e o cara que remava ainda. Era aquele que já era condenado à morte para morrer, mas antes de morrer eles forçavam ele a trabalhar. Colocava ele lá no navio para remar, para acender fogo. É essa classe, huipereta que chama, a classe mais baixa de trabalhador que existia. Então Paulo está falando, porque é o seguinte, quando a gente fala a palavra ministro, em português, o ministro é pessoa de alto escalão. Nós temos ministros lá no Brasil, ministro da Economia, da Agricultura, de um monte de coisa, e a palavra ministro, ela é de uma pessoa de alto escalão. E se você trazer ministro para dentro da igreja, continua ainda sendo uma pessoa de alto escalão, porque fulano é ministro do evangelho. Quando a gente fala isso, você já pensa assim, esse cara é um conferencista, pastor, e tem uma congregação, alguma coisa assim. Então a palavra ministros, quando você pega ela aqui na tradução, ela fica meio que uma tradução que a gente não consegue entender na totalidade. Aí você precisa de um dicionário grego aqui para te ajudar. Então, quando Paulo está falando assim, ó, eu vou ler agora como que Paulo está escrevendo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem e nos vejam como a pior classe de trabalhador, aquele escravo pronto para morrer por Cristo, dispenseiro do ministério de Deus. Está falando isso. Sabe por quê? Paulo vai tratar isso em Corinto também. Ele vai falar dos vasos de barro lá na frente. Ele vai falar do vaso de barro, por exemplo. O vaso, se você tem um vaso muito belo, o vaso é lindo. Não tem um vaso aqui para me mostrar. Mas o vaso é lindo, perfeito. Você não quer saber o que está dentro do vaso, porque o vaso é bonito. Ele próprio, ele já embeleza a sala, porque o vaso é lindo. Aí Paulo ele fala assim que nós temos que ser como vaso de barro. E o importante é o que está dentro do vaso. Por que o vaso de barro? É porque a beleza não pode ser do vaso. A beleza tem que ser o que esse vaso carrega. Nós não temos que ter, aí trazendo espiritualmente o que o Paulo está falando, eu não tenho que subir no púlpito e atrair todos os holofotes para mim. Eu sou o vaso. Eu não posso ser um belo vaso, trazer os holofotes para mim e ninguém querer saber o que está dentro do vaso. Por isso que Paulo fala assim, nós somos vasos de barro, ou seja, nós não devemos ter beleza alguma para que as pessoas foquem no que está dentro do vaso. A beleza é o que eu carrego como vaso. Aí ele fala que desse carregar, o óleo que está dentro é o quê? É o evangelho. Ele fala, então, nós temos que ser vasos de barro para que a nossa beleza não ofusque o óleo, que é o evangelho, a verdade que está dentro desse vaso. E ele está falando disso aqui. Ele está falando assim, nós somos o escravo de Jesus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que é dispenseiro também? Dispenseiro, não lembro o que é no grego não, mas eu vou olhar agora. Oikonomos, no grego. O que era o oikonomos? Eu acho que aqui ela seria housekeep. O que housekeep faz aqui? Ela não só limpa não. Ela é tipo governanta, não é? A housekeep é a governanta, é a mesma coisa? É. Isso aí. O oikonomos é tipo o governanto. É a governanta, né? O governante, só que ele é escravo também. O que era o oikonomos? Existia lá, um patrão tinha lá 15 escravos, mas dentro dos escravos ele tinha um que era o responsável de todos os escravos. E era esse cara, que era o oikonomos. E esse cara era o responsável por servir a casa
e passar o serviço para os outros escravos. Era tipo o encarregado. Ele chegava no início do dia e dava as tarefas para os outros escravos que eles tinham que fazer. E esse cara, que era o dispenseiro, ele era o cara responsável de fazer a comida da casa. Aí, por que isso daqui dá 1 hora de pregação? Porque é muito top isso aqui. O que é o dispenseiro? O dispenseiro era o seguinte, eu vou resumir aqui. Ele era o cara que ele abria o armário da casa, do patrão, do senhor, e olhava tudo que tinha dentro do armário. E ele tinha que fazer um alimento com ele tinha que fazer a comida com os alimentos que estavam disponíveis dentro da prateleira. Só que ele não tem autonomia de mudar a comida, porque não é ele que provém o alimento. Quem provém o alimento é o senhor da casa. Ele só tem que pegar esses alimentos que estão ali e pôr na mesa. Ele não tem autoridade de mudar o alimento, porque o alimento não vem dele. Aí Paulo está falando assim, nós somos o dispenseiro de Cristo. Sabe o que é? Se eu tiver com a Bíblia, assim que é bom, né? Mexer o tablet nem dá emoção, né? Ele falou isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a nossa dispensa, ó. Isso aqui, fala. Achei que você ia falar. Mas agora você levantou mesmo a mão assim, né? Isso aqui é a nossa dispensa. Isso aqui é a dispensa. Nós, como dispenseiros, como oikônomos, o cara que cuida dele, nós temos que chegar, abrir a dispensa aqui e deixa eu ver o que eu vou pôr. O que eu vou pôr na mesa. Aí o Zipo agarrou da negócio aqui. Aí. O que a gente tem que fazer? Ó? Deixa eu ver o que tem de alimento disponível. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um pouquinho de Neemias, por aqui, Esther, Salmo, Corinto. Vou fazer o alimento com isso. O alimento não é meu. O alimento é Deus em quem deu. Eu não posso adulterar o alimento, porque o alimento não é meu. Quem pôs a dispensa é Deus. Então esse camarada, ele tinha que ser fiel, olha isso aí. Ora, além disso, versículo 2, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, eu ser fiel naquilo que o meu patrão, meu dono, colocou na dispensa. Eu não posso alterar o alimento. Eu tenho que pôr o que ele colocou no armário, na dispensa, e eu vou pôr na mesa para servir. Isso é muito forte, velho. É muito forte. Aí o que a gente vê são dispenseiros que o armário está aqui. Deus colocou tudo na dispensa, mas ele pega daqui e põe na mesa. Outra coisa que Deus não colocou para liberar, para alimentar. E esse cara é o responsável de alimentar a casa. E ele não pega da dispensa que Deus preparou, ele pega de outro lugar. Aí nascem o quê? As heresias. Eu lembro quando eu falei disso, eu citei algumas heresias do Vitor Azevedo. Ali não gosto que eu cite o nome, não, mas eu gosto de citar o nome. Porque aí vocês pesquisam, entendeu? O pastor Tias falou, não, vai lá você e olha, digita lá no Google assim, heresias do pastor Vitor Azevedo. Você deve, um dia que você estiver bem tranquilo, porque vai ser muito vídeo que vai aparecer. Um dia que você estiver bem tranquilo. Aí, vou citar umas. Ele falando assim, que Jesus estava lá no céu, na eternidade com Deus, e quando Eva comeu o fruto, pecou, Jesus olhou para Deus e falou assim, Adão também vai comer do fruto. Deus perguntou assim, por que você está falando isso a ele? Aí Jesus respondeu, porque se eu tivesse no lugar dele, eu comia também. Aí a explicação dele é muito linda para tudo isso. Mas é antibíblico. Sabe o que ele falou? Se você pegar... Por isso que a gente tem um pastor meu no Brasil, ele fala assim, Tias, nós temos que emancipar a igreja no entendimento. O que é emancipar no entendimento? Vocês estão aqui buscando entendimento. Vocês vão chegar um tempo, agora, vocês já estão nesse tempo, de vocês conseguir, se uma pessoa entrar com heresia na sua cabeça, talvez você já tenha discernimento e falar assim, não, isso é heresia, isso não é bíblico. Você não precisa que eu vou lá e te ajude, você vai saber discernir.
Então, nós precisamos emancipar a igreja para que a igreja saiba distinguir o que é Bíblia e o que não é. Para que ele saiba, ele não seja dependente do pastor para ir ajudar ele correndo. Um cara está lá em tal lugar, alguém começou a discutir com ele, ele vai me ligar, pastor, o cara falou um negócio comigo, o que você acha? Não, ele vai ser emancipado, porque ele vai saber se aquilo é Bíblia ou não. Independente, isso. Aí sabe por que o Vitor Azevedo explicou? Ele explicou assim, e as pessoas, se elas não são independentes, elas não vão ver isso. Ele explicou o seguinte, sabe por quê? Aí ele veio contar uma história. Ele falou assim, a noiva tinha acabado de cair na lama. Caiu na lama a noiva. Para o noivo tirar a noiva da lama, ele tem que pisar na lama. Ou seja, ele tem que se sujar também. Então ele tem que se sujar para ir lá tirar a noiva da lama. Ou seja, aí ele falou, Jesus comeria o fruto, por quê? Ele não ia deixar a mulher sozinha nessa. Já que ela caiu e ela pecou, ele falou assim, vou comer, porque eu vou atrás dela e vou resgatar. Não, eu perguntei assim, aí a pergunta é assim, mas em qual Bíblia que você está lendo? De quem? Qual é a versão? Me fala para eu comprar todos e pôr fogo. Porque ninguém pode ler essa aí não. Aí, a outra, isso é na mesma pregação. Aí ele olhou, quando começou essa pregação, ele já falou assim, você vai sair daqui hoje sabendo que você é perfeito. Falei, então você não vai falar de Deus. Porque se você falar da Bíblia, ela vai mostrar o quão imperfeito nós somos. Se você vai sair daqui sabendo que você é perfeito, eu vou falar com Deus no final do dia. Senhor, muito obrigado até aqui, nós ter caminhado junto, mas eu não preciso de você, porque eu vi hoje que eu sou perfeito. Isso estava na mesma pregação. E eu não tomo base por um vídeo de 30 segundos que alguém posta. Eu assisti a pregação inteira, gente, toda, para eu saber assim, deixa eu ver se ele quis falar isso mesmo. O Ed René Kivides, ele foi expulso da Convenção da Batista Nacional, cara, por causa de heresia. Ele falou que quando Jesus chegou para a mulher samaritana e ofereceu água para ela, Jesus estava falando assim, eu vou te oferecer o meu sêmen. Era o sêmen dele que ele estava oferecendo para ela. Aí eu pensei, de onde esse cara tirou isso? Diz ele, Jesus estava falando da virilidade dele. Aí você pode pesquisar lá, virilidade de Jesus é de René Kivides. Você vai ver, a pregação é de 50 minutos, eu assisti ela toda, porque eu queria saber se ele quis dizer aquilo mesmo, ou se eles só pegaram de mau grado, um pedacinho, e colocaram. Mas ele quis dizer exatamente isso. Aí, o cara vai falar assim que a Bíblia, ela fez igual a Dilma quando ele falou isso. A Bíblia foi enfraquecida pela palavra de Deus. Como? A Bíblia foi enfraquecida pela palavra de Deus. A única coisa que ele, de tudo, o dia que ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada, o René Kivides falou a mesma coisa. Na verdade, esse Vitor Azevedo, ele alimenta do Ed René Kivides. Então, o Ed René Kivides é o cara da heresia, o maior de todos. E o Vitor vem atrás porque ele é pupilo do cara. Então, assim, ele falando assim, que ele se sente tão digno, o Vitor Azevedo, que quando Jesus olha para ele, não chama ele de Vitor, chama ele de Jesus. Fica absurdo vocês ouvirem eu falar isso. Vocês têm que ver. Porque parece até mentira o que eu estou falando. E quando ele fala isso, a galera pira a cabeça lá na igreja, salta e sapateia. Fica todo mundo louco. Cara, o dia que ele falou isso, que aí Jesus olha para mim e fala assim, Jesus, eu sou tão digno quanto Jesus, porque se Deus me comprou, eu sou tão digno quanto Jesus. Aí a igreja entra, fica louca assim, ó, dando glória. Aí você olha aquilo, é de vontade de chorar, entendeu? Aí por isso que eu falo, é muito mais difícil você ter um cara desse, que foi discipulado desse jeito, porque na primeira luta que ele tem, ele sai da igreja. Porque contaram para ele que o pecado dele não importa, contaram para ele que Jesus é só amor, contaram para ele que quando ele viesse para Jesus, tudo ia dar certo. Quando o que acontece é o seguinte, você tem um bom emprego, você não tem problema na sua família, seu casamento é uma benção. Aí você aceita Cristo. Acostuma na outra semana, você é mandado embora do serviço, aí a sua mulher enfesa com você dentro de casa, seu filho começa a mexer com droga, aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Fui para a igreja agora. Sabe, a explicação é o seguinte, até antes de você entrar dentro da igreja, você não fedia nem cheirava. O diabo não precisava preocupar com você, porque você não fazia nada.
Aí quando você entrou dentro da igreja, que ele falou assim, esse cara agora vai começar a servir a Deus, agora eu vou começar a tentar ele. Aí começa a vir os problemas. A diferença é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ou seja, nós ainda, imagina o ateu, velho, o ateu passando um problema assim na família, totalmente desestruturado, o que esse cara faz da vida? Porque ele não acredita em nada, ele não acredita nem em Deus, nem no diabo, nem no céu, nem no inferno. Nós, cristãos, estamos desesperados, a nossa esperança é em quê? Deus. Deus, ele vai levantar uma hora, a esperança pode chorar um mês, um ano, mas a nossa expectativa é, um dia Deus vai levantar em meu favor. E o ateu que não crê em nada, o que ele faz? Suicida. Porque para ele não existe esperança. Para nós ainda vai ter uma esperança. Você pode estar pior de todo, como os caras dizem, né? Saiu da meta, caiu na piscina de cocô. Tipo isso. Mas ainda há esperança, porque você pode olhar e falar assim, não, por fim, o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Né? Então, assim, por isso que é muito mais difícil você discipular um cara que veio dessa igreja. Por quê? Ele foi ensinado errado. E é muito mais cômodo você falar assim, ó, Deus te ama, do jeito que você está. Você não precisa mudar nada porque Ele te ama. Muito mais fácil. Não preciso mudar nada porque Ele já me ama. Ó, eu não preciso abrir mão de nada. Se eu mexo com droga, eu posso continuar, porque Deus me ama. Ó, se eu estou no adultério, não importa, Deus me ama. Se eu tenho uma vida de relacionamento com a minha namorada sem casar, não preciso mudar, porque Deus me ama. E esse cara entra dentro da igreja assim, e ele só recebe assim, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ele não tem uma palavra um dia que fala assim, ó, Deus te ama, mas Ele é juiz. O mesmo tanto de amor que Ele tem, Ele julga bacana. E o que você faz lá no cantinho da sua casa, lá no seu celular, Deus sabe, e Ele julga. Ele ama, mas Ele julga. E o cara ele não ouve isso. Então é muito difícil discipular essa pessoa, porque na hora que você bater a primeira, ele escapa e vai embora. Fala assim, na igreja lá o pessoal só julga. É os homossexuais hoje, velho. Só graça, é o tal da hipergraça. É os homossexuais hoje. Se você for discutir com o homossexual, ele vai falar, a primeira coisa que ele vai falar é o textuário dele. Se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer isso? Eu falei, não, meu filho, ele ia mandar você para o inferno. Ele ia falar assim, ó, se arrepende, você vai queimar no mármore do inferno. É isso que ele ia falar. Aí você fala assim, mas Jesus não mandou amar todo mundo? Mandou amar e ele ama. O cara não entende é isso. Amar não é aceitar os erros. É diferente. Amar, a mãe que tem um filho preso na cadeia, pergunta, você ama o seu filho? Eu amo. Você concorda com o que ele faz? Não. Isso que é amor, ué. Com quem? Com todo mundo. Todo mundo que teve diante dele. Como assim? Ele foi manso na hora que ele chegou no reino e viu. Ele chegou no Uhum. Pois é, mas você sabe o que ele estava tratando ali? Ele estava tratando a religiosidade dos que achavam que estava acima de todo mundo. Era o cara que achava que estava acima de todo mundo. Sabe o que ele falou com os fariseus? Ele falou assim, vocês que se dizem cristãos, vocês estão viajando o mundo, criando prosélitos, ou seja, trazendo pessoas, mas vocês estão fazendo eles mais filhos do diabo do que os que servem o diabo. Sabe por quê? Porque ensinavam um evangelho mentiroso para eles. Aí quando Deus vinha para tratar, o cara falava assim, mas e o amor? Jesus, ele pregou que o amor, nós temos que amar, José, nós temos que amar, só que o amor não é aceitar o erro, entendeu? Então, Jesus, ele agiu assim com todo mundo que foi religioso. Quem que crucificou Jesus foi quem? Não foi o mundo, foi a igreja da época. Porque Jesus ele veio tratar a igreja, que era Israel. Então a igreja, por exemplo, se entrar um homossexual aqui na Ram Church, esse cara nós temos que amar ele, abraçar esse cara, mas mostrar Jesus para ele e falar assim, irmão, Jesus, ele não te fez assim. Ele manda amar. Nós temos que amar até o inimigo, mas não é. Mantenha a vida que você tem, entendeu? É pregar o amor, mas mostrar que precisa de conversão, entendeu?
Então, assim, Jesus, de fato, ele não chegou. Porque, na verdade, Jesus só... Quando eles estavam vendendo, ele chegou, picou o pé naquele trem todo. Mas Jesus, quando ele chega, todos os momentos que ele atingiu foi a igreja religiosa, filisteus. O cara que estava no templo orando assim, eu sou fariseu, jejum tantas vezes por semana, eu dou dízimo do cominho, da hortelã, se vangloriava. Aí Jesus, e o outro cara, que nem era cristão, tá? Que nem era cristão, era gentil, estava lá, eu dependo do Senhor, eu sou pecador. Aí Jesus falou, esse cara que foi justificado. Isso aí matava a igreja da época, porque eles falavam assim, que absurdo, como pode? Só que hoje, ô José, isso mudou, velho, mudou um pouco, porque a igreja hoje, ela nem se vangloria da santidade mais não, porque ela não é santa, entendeu? Ela não tem nem do que se gloriar mais. Então, assim, hoje são poucos que pode se dizer assim, esse é fariseu, que é aquele cara que zela pelo costume, esse cara está em falta, entendeu? Então, o problema hoje é abrir a igreja para a pessoa vir e não exigir mudança dela, sabe? Por exemplo, isso. A forçada não dá certo. Quem tem que mudar ele é Deus. Eu não posso... Isso. Por exemplo, se a pessoa entrar aqui, entrar um camarada aqui, ele é juntado com a esposa, com a mulher, não é casado no papel, esse cara vai começar a caminhar com nós. Aí você vê o cara é uma benção. Aí ele fala assim, pastor, eu queria entrar num ministério aí, sabe o que nós vamos falar para ele, com todo o amor do mundo? Não, benção demais, vai ser top, eu só preciso que você organize sua vida matrimonial, casa com a sua esposa, faz direitinho, segue o princípio. Aí se esse cara falar para mim, não vou não, eu falo, então não posso te colocar, não posso, eu vou parar de te amar não, você não abriu mão disso. Aí o cara homossexual entrou aqui dentro, e ele começa agora, e ele queima por Cristo. O cara começou tal, só que ele fala assim, mas eu tenho um namorado, fala assim, velho, beleza, vive a sua vida, mas você quer saber o que a Bíblia fala disso? Vou te mostrar. Isso, Deus não te fez assim, a Bíblia condena isso. Então nós não vamos abraçar o pecador sem combater o pecado. O pecado a gente tem que combater, entendeu? Mas, e quando você fala assim que Deus ele não agiu assim, porque não teve essa situação de chegar alguém lá e falou assim, eu sou gay, Jesus, como é que você vai me tratar? Ele ia chegar aí, amar. Sabe por quê? Porque todo mundo estava recusando essa pessoa. Uhum. Uhum. Se fosse por escolha deles, eles não queriam, porque eles sofrem demais com preconceito, tanto da família, dos amigos, sociedade e tudo mais. E eles não queriam ser desse jeito. O senhor acha que é um espírito, ou é um hábito, ou uma alienação? O que você acha? Eu acho assim, com todo respeito, quando ele fala eu não queria ser, é mentira, porque se ele não quisesse, ele não era. Porque o cara que com o perdão da palavra, o cara é o comedor, o prostituto, o cara pega um monte de mulher. Esse cara, o dia que ele converter, essa vontade não vai embora não, filho. Ela não vai embora do dia para a noite. Sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fugir disso. E ele vai ter que viver a vida dele fugindo desse momento de estar sozinho com a mulher. Porque isso está na natureza dele. Ele quer isso, a carne dele clama isso. Então ele não vai poder, o cara que é viciado em pornografia, quando Deus liberta esse cara, ele vai ter que tomar alguns cuidados. Ele não vai chegar num ambiente com um monte de revista, ele não pode entrar numa revista, porque senão ele vai cair. E o homossexual, assim como o cara que ele tem desejo, impulso por mulher, o cara tem por homem. Os dois têm que ter escolha assim, vou parar e vou abrir mão da... Eu vou te falar um negócio aqui, que se eu falar na igreja, talvez dá escândalo.
talvez dá escândalo. O cara, ele pode se converter do homossexualismo e ter vontade de transar com o homem o resto da vida dele. Só que se ele não fizer, ele não está praticando a prática do homossexualismo que é o problema. A prática do homossexualismo. Porque se esse cara, ele fala assim, eu vou abrir mão disso, ele é um cara igual eu, que está vencendo o pecado dele todo dia. Aí se o cara fala assim, eu não queria ser assim. Se ele não queria ser, ele consegue não ser assim. Só que ele vai ter que abrir mão da vontade dele. E esse cara, ele pode... É igual o drogado. E esse cara, ele pode viver dentro da igreja, inclusive tendo vontade de ter relação com outro cara. Mas se ele decidir não vou ter, Deus vai justificar esse cara. Sabe por quê? Porque ele está matando a carne dele todo dia. E Deus está falando assim, não, esse cara mudou. Entendeu? Isso. Entendi. Então, eu tenho que dar uma esforçada para entender. Uhum. Mas ó, esse negócio, quando a gente ouve assim, o cara fala assim, não, mas fulano nasceu assim. Eu não creio. Por quê? A Bíblia condena isso. Não, que eu falo, por que eu não creio, né? Porque a Bíblia condena. E se a Bíblia condena, como Deus permite um cara nascer com isso? O cara já nasceu condenado. Entendeu? Yeah. Yeah. Então, como o cara chegou naquela alienação, foi escolha dele. Yeah, é verdade. Da mesma forma, o cara escolheu ser um drogado e vai ter que ser liberto da mesma forma. Eu conheço. Paulo já relata o espinho da carne, né? Yeah. Da carne. Então, quer dizer, pode ser que ao decorrer da caminhada dele com Cristo, vai ter a carne, vai querer aquilo de volta. Imagina se Paulo, o espinho da carne dele, for um homossexualismo, por exemplo. Imagina que era isso. E ele viveu a vida toda combatendo esse espírito, esse espinho, entendeu? Então não estou falando que é isso não, tá? Estou falando se fosse, né? Dá um exemplo, né? Senão você prega depois falando, pastor Tias falou. No relato. Yeah. Tem um espinho. Eu conheço gente, por exemplo, que era homossexual, José, e ele converteu, mas ele nunca casou. E o cara nunca casou. Aí, o trejeito ele não perdeu. Só que esse cara viveu sozinho até o dia de morrer, já faleceu. E ele serviu, foi um crente fiel, velho. Era aquele cara. Eunuco. Hã? Pode falar, ué. Eu entendi outra coisa. Achei que ele estava falando daquela palavra, outro nome, ser alguma coisa que você escolhe ser solteiro pro resto da vida igual. O celibato, né? Não, mas ali tem o celibatário, tem o eunuco, né? O eunuco é aquele cara que ele decidiu, ele nunca vai ter mulher. É quase que o cara castrado mesmo, assim, entendeu? Yeah. Yeah. Mas o cara da síndrome de Down, ele, por exemplo, ele não pode responder por ele, né? E ele não vai ser condenado por isso, né? Porque ele não tem a faculdade mental. Tá, aham. Entendi. Uhum. Yeah. Uhum. Yeah. Yeah. Uhum. Mas só que esses caras que nasceu com isso, nenhum deles está condenado a ser... Quando a gente está falando do homossexualismo, é assim, eu não creio que a pessoa nasce assim, né? O cara não nasce com isso, porque senão ele ia nascer debaixo de uma condenação já, né? Entendeu? Fala, pastora. Yeah. Yeah. A gente teve um menino na igreja, quando a gente era lá de Canérica, que ele chegou a falar isso. Ele falou isso com nós. Ele falou assim, tudo que meu pai eu quero ser ao contrário. E, inclusive, o homossexualismo era o jeito dele ferir o pai dele. E ele falou, então eu quero isso. Que isso aí
se isso aí bater no meu pai é o que eu quero para mim. Porque ele tinha um problema com o pai, entendeu? Então... Yeah. Uhum. É. Isso. Eu concordo isso aí, ó. Essa galera, na hora que bate a cabeça no travesseiro, eles sofrem, velho. Eu tenho certeza disso. O cara que vive uma vida de pecado, se o cara não chegar bebão em casa e ele tiver consciência antes dele dormir, esse cara, ele bate a cabeça, ele sofre. Vai ser o dia que talvez ele chora sozinho, entendeu? Ele quer sair dessa vida e ele até não tem força para sair. Mas que ele consegue sair, ele consegue. É questão de escolha, tem que se decidir. É decisão, tudo é decisão. É abrir mão, você tem que abrir mão. Vamos terminar aqui rapidão, gente. Nossa, eu falei nada do 4. Aí, e essa questão do dispenseiro é isso. Nós pegamos daquilo que Deus colocou na dispensa, nós só podemos servir aquilo, não podemos adulterar o alimento. Quando adultera, nasce o quê? Heresia, que a gente entrou nessa bola aqui. Vocês pesquisam as heresias do Vitor Azevedo, do Ed René Vídeo depois. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tão pouco julgo a mim mesmo. Isso aqui é top, velho. Nossa, mas é tanta coisa aqui que já está na hora de acabar. Ele fala o seguinte assim, cara, esse versículo 3, vou falar aí, depois eu já pulo rapidão para o final e pronto. Ele fala o seguinte assim, ó, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue a consciência. Esse argue de nada me acusa a minha consciência. Ele está falando o seguinte assim, cara, eu não preciso que vocês me julguem, porque a minha consciência me julga todo dia. Só que nem por isso, se a minha consciência não me julgar aquele dia, eu não fico satisfeito com isso. Porque aí ele fala assim, ó, porque, no versículo 4, porque de nada me argue a consciência, ou seja, a minha consciência não está me acusando de nada. Ou seja, eu estou limpo, né? A minha consciência não está me acusando de nada. Mas ele continua falando, contudo, nem por isso eu me dou justificado, porque quem me julga é o Senhor. Porque ele está falando o seguinte assim, por mais que a minha consciência não me acuse, eu não me sinto justificado. Porque, na verdade, quem é o juiz é Deus. Ou seja, isso é questão de princípio, eu posso pensar que algo que eu estou fazendo não é errado. E a mesma coisa, se você fizer, você pensa assim, não é errado. Ou seja, o meu julgamento é diferente do seu julgamento, a nossa consciência julga diferente. Mas Deus, ele é supremo, ele julga igual os dois. Então, por isso que Paulo fala, eu mesmo que a minha consciência não me acuse, eu não me sinto justificado, porque na verdade o juiz mesmo, quem julga, é Deus. Nem a minha consciência pode falhar. É aquele negócio, conta a mentira 1000 vezes que ela vai virar verdade. Né? Então o cara, esse é do Lula. Aí ele vai falar disso aí, de julgamento, ele vai falar assim no versículo 6, essas coisas, irmãos, eu apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprenda, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Aí ele falou assim, ó, porque quem te faz sobressair? E que tu tens que não tenha recebido? Aqui é top, velho. Ele fala o seguinte assim, cara, não seja soberbo com o que você tem, porque tudo que você tem, você recebeu. Então isso você não pode, é a mesma coisa de eu pegar a Ferrari do Pedro, recebe aí, Pedro, a Ferrari, a F50 dele, e andar nela, e ganhar o brinde, e a pessoa fala assim, o cara tá na Ferrari, e eu me ensoberbeci com aquilo, né? O pessoal foi embora, eu devolvo a chave pro Pedro. Tipo assim, ela não é minha. Então, aí ele fala assim, cara, ele fala assim, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir com vocês e ter convosco, né? Ele fala assim, eu até esqueci onde que eu estava lendo aqui, ó. No 7? Mas por que eu pulei aqui? Foi mesmo. Aí ele fala assim, pois quem é que te faz sobressair? Ele está falando assim, o que te faz sobressair? Que você está soberbo desse jeito? Ele fala assim, o que tens tu que você não tenha recebido? Ou seja, se você tem um carro, Pedro, você tem uma Ferrari, você não pode ser soberbo, porque quem te deu essa Ferrari?
Aí ele está falando isso. Alguém te deu essa Ferrari. Aí ele fala assim, e se você recebeu, por que você está se vangloriando? Como se você não tivesse recebido. Ou seja, aí ele fala assim, ó, se você se vangloria pela Ferrari, ele fala assim, mas alguém te deu? Por que você está achando que você é o cara? E se você está achando que é o cara? E quem te deu? É a mesma coisa de eu falar assim, eu sou soberbo porque eu sou rico de uma herança que eu não trabalhei nada, eu herdei do meu pai. É tipo, isso vai me tornar rico? Vai, eu vou ser soberbo, mas eu não posso falar assim, trabalhei por essa herança. Porque falar assim, você está soberbo pela sua herança, que você não trabalhou nada por ela, você só herdou ela. Você tem quem que deve toda a glória é quem fez essa herança aí, quem juntou esse dinheiro. Então, assim, você não tem nada para sobressair, porque você recebeu isso de alguém. Então, aí ele continua falando sobre isso. Ele vai falar, versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, para que nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto anjos como a homem. Sabe o que é isso aqui? Essa palavra espetáculos, essa palavra vem da palavra de teatro. Sabe, os Coliseu, a palavra Coliseu, o nome dela em hebraico é teatron, que vem da palavra de teatro, que é o que a gente tem hoje, teatro, novela, essas paradas assim. O que acontecia? Quando os imperadores eles dominavam um exército inimigo, eles mantinham o povo romano assim, com entretenimento e comida, dava comida para o povo. Quando o povo estava cheio, dava entretenimento. Sabe qual que era o entretenimento? Eles montavam os coliseus, entrava com essa galera que eles capturaram e jogava lá dentro para os leões comer. Aí o povo ficava lá, se animava com aquilo, era o entretenimento deles, ver o povo ser comido de leão. Aí acabou aquilo ali, dá comida para o povo. Acabou a comida, entretenimento. Então era isso. Aí Paulo está falando assim, parece que Deus colocou a gente como espetáculo para o mundo, ou seja, parece que Deus colocou nós lá dentro do Coliseu para a gente sofrer aquilo lá. E Paulo está desde o início se tratando como escravo, como a parte mais baixa do trabalhador, ou seja, que ele está mostrando para a igreja de Corinto o seguinte, cara, não põe ninguém no pedestal, quem tem que estar no pedestal é Deus, não coloque homens em pedestal, porque, cara, é o que eu falo, não pensa, o pastor Tiesco, nossa, ele é o cara que eu admiro, não pensa assim, porque eu provavelmente vou te decepcionar uma hora. E quando a gente está focado no homem, e se o Ítalo está focado em mim, e eu decepciono ele abandona a igreja. Então você tem que focar em Jesus, porque se o homem ele vai decepcionar, a gente vai, eu vou decepcionar, com certeza absoluta. Mas o dia que eu te decepcionar, você não vai sair da presença de Deus, porque você não está focado em mim, você está focado em Deus. E o dia que eu decepcionar, o que você vai fazer? Você vai orar por mim, porque você não está focado em mim. Então, Paulo está falando, gente, não coloque homens em pedestais. Quem tem que estar lá em cima é Deus. Vocês estão colocando um monte de homem lá em cima. Então, tira essa galera de lá. E Paulo está falando tudo isso, cara. Por quê? Paulo ele quer mostrar, ele vai continuar falando aqui de uma reprovação. Ele vai ensinar, Paulo vai cuidar deles a partir do versículo 14 aqui. Ele vai tratar eles bem forte. Por quê? Paulo está falando aqui de maturidade. Eu já vou terminar com isso aqui, tá, gente? Paulo ele fala no início assim, vocês são crentes carnais, eu não pude dar comida sólida, só leitinho. Sabe por quê? Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o 14, ele fala o seguinte assim, ó, não com essas palavras, deixa eu abrir lá rapidão. Pastores, eu sei que vocês já têm que ir, mas eu vou terminar. Se vocês precisarem sair, pode sair, tá, gente? Estou terminando. Versículo 11, Hebreus 5, 11, ele fala assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardio em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim como vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo está falando assim, cara, pelo tempo que vocês já são cristãos, vocês tinham que ser mestre, mas toda vez eu tenho que voltar a ensinar o basicão para vocês, porque é o porquê que eu não posso dar carne para vocês. Vocês têm que ficar no leitinho, sabe por quê? Porque vocês não têm maturidade. Toda vez, pelo tempo que vocês estão na igreja, vocês têm que estar dando aula.
E eu estou tendo que pegar vocês e sentar, ensinar o beabá do evangelho tudo de novo. Isso Paulo está falando para essa igreja de Corinto. Então, Paulo ele vai tratar isso. E Paulo, cara, quando ele fala disso, gente, não confia no homem, não coloque o homem no pedestal. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Eu vou dar só um exemplo para a gente finalizar. João Batista. Quem é João Batista, velho? O precursor de Jesus, o cara que anunciou Jesus. É a voz do que clamava no deserto, o cara que estava ali anunciando, raça de víbora, e batizando e falando assim, depois de mim vai vir um, que quando ele chegar eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Era esse cara que era João Batista. Aí de repente, João Batista é preso, está lá numa prisão lá, uma prisão chamada Carquemes, ele está lá na prisão, e ele manda uma pergunta lá para Jesus. Ele fala para os discípulos dele assim, pergunta Jesus para mim se é ele mesmo é o Messias ou se vai vir alguém depois dele. Eles pensam assim, como assim, João? Você é o cara que anunciou Jesus. Agora você quer saber se esse Jesus é o Jesus mesmo? Sabe o que isso mostra para nós, velho? Que o ser humano é falho. João, ele perdeu tudo que ele fez por causa disso? Não. Ele só mostra a nossa fraqueza, a nossa humanidade. João Batista anunciou Jesus, mas de repente ele está preso. Aí ele pensa, será que eu anunciei? Aí Jesus manda a resposta para ele assim, fala que João, que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando, e a mensagem está sendo pregada para o reino. Fala com ele isso aí para mim. Ou seja, na hora que João ouviu isso, ele falou, não, cara, eu anunciei a pessoa certa. Mas isso só mostra que nós somos humanos e estamos propícios a errar, propícios a falhar, e provavelmente vamos errar, provavelmente vamos falhar. Então, por isso que eu não posso pegar ninguém e pôr num pedestal um homem, porque quando esse homem me decepcionar, eu vou largar Deus, que não tem nada a ver com a história. Tem gente que se decepciona com o líder e abandona Jesus. Mas Jesus fez o quê para você? Não, não fez nada não. Quem fez foi o quê? Não foi meu líder. Mas seu líder é Jesus? Era Jesus? Não, meu líder era lá da igreja, da célula. Ele me distratou, fez isso e isso comigo e não me entende. Então por que você abandonou Deus? Saiu da igreja por quê? Então, por quê? Ele estava fundamentado no líder dele, não estava fundamentado em Jesus. Então, aí Paulo termina isso. No versículo 5, aliás, no capítulo 4, no finalzinho, ele fala assim, ó, vou ler do 14 até o 16 para a gente finalizar. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à semelhança de nós, mas ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, ele está falando aqui que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece por nós. Quem era o sumo sacerdote? É aquele cara que entrava no Santo do Santo uma vez por ano para interceder pelo povo. E ele está falando assim, Jesus é esse cara. É ele que entra lá por nós. É ele que compadece por nós. É ele que intercede por nós. Amém? Na próxima aula a gente pega aí do capítulo 5, 6 e finaliza no 7. Tá? Nós vamos misturar o 5, o 6 e o 7. Assim, o 7 é totalmente diferente do 5 e do 6, mas vai combinar. Porque o 5 está falando de incesto, o 6 está falando que o pessoal estava processando o outro dentro da igreja, e o 7 está falando de casamento, e vida de celibato ou separação. Aí nós vamos falar disso aí, mas vai ser benção. Então vamos orar então, gente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Um de cada vez. Então vamos lá então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de aprender sobre a tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações através daquilo que aprendemos aqui nessa noite. E que teu Espírito Santo, Pai, se algo que ainda não faz sentido para nós, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender. E eu peço ao Senhor, Pai, por cada vida que está, aqueles que nos escutam também pela live, Pai, pelo vídeo, que o Senhor também os abençoe e que eles da mesma forma sejam atendidos, Pai, e abrangidos pelo Teu Espírito Santo
e que Teu Espírito Santo talvez faça um melhor comentário, Pai, na vida deles e eles venham entender. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, seja conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém, amém.